Lave os frutos um a um, esfregando bem com uma bucha. Enxágue e coloque-os de molho em uma solução de hipoclorito de sódio. A solução de cloro deve ser preparada na hora. A concentração de cloro ativo deverá ser de 50 ppm. Os mamões devem ficar imersos nessa solução durante 10 minutos, para eliminar micróbios que podem estar presentes em sua casca. Depois, você tira os frutos da solução de cloro. Os mamões devem ser partidos ao meio. Use uma tábua como apoio para evitar acidentes. As sementes são retiradas com uma colher. Em seguida, eles devem ser fatiados. É importante que as fatias tenham tamanho uniforme. As fatias são cortadas em pedaços menores, que também devem ser do mesmo tamanho para permitir o cozimento uniforme e que o doce tenha uma boa aparência. Eles são colocados numa cuba contendo água. A água ajuda a tirar o látex ou o leite do mamão, que tem sabor amargo. Para melhorar a aparência do doce, é preciso fazer a toalete dos pedaços, cortando as bordas de forma arredondada. Depois que todos os mamões estiverem preparados, lave-os em água corrente para tirar resíduos de látex. Depois, faça nova pesagem e anote o peso. Com esse valor, você irá determinar a quantidade de calda que será necessária para o doce e também para o controle do rendimento e dos custos de produção. Os frutos devem ser colocados numa solução de cal. Prepare uma trouxinha com cal virgem, utilizando um tecido limpo e usado somente para esta finalidade. Utilize meia colher de sopa de cal virgem para 5 litros de água. Amarre a trouxinha com barbante. Coloque-a na água. Você não deve colocar a cal direto na água, porque ela possui resíduos que não se dissolvem e que podem se aderir aos frutos. Acrescente os pedaços de mamão. Eles devem ficar completamente imersos nessa solução durante 15 minutos para que fiquem firmes e não se desmanchem durante o preparo. A cal reage com a pectina da fruta e forma pectato de cálcio, o que confere rigidez aos tecidos. Passados os 15 minutos, retire-os da solução. Lave-os em água corrente. Coloque-os em água pura. Deixe de molho durante meia hora para tirar os resíduos de cal. Retire os pedaços de mamão e fure-os com um garfo, em todos os lados. Isto é feito para que a calda penetre no seu interior. O próximo passo é o cozimento em água pura. Os pedaços de mamão devem ficar imersos na água. Cubra com tecido de algodão bem limpo e que seja usado só para este fim. Assim o cozimento será mais uniforme. Enquanto os mamões cozinham, você deve preparar o xarope. A proporção de ingredientes para o seu preparo é de 2 kg de açúcar e 2 litros de água para 1,5 kg de mamão, já preparado para o cozimento. Concentre o xarope até o ponto de fio. Para verificar se os mamões estão cozidos, espete alguns pedaços com um garfo. Se estiverem macios, estão prontos. Escorra a água do cozimento sobre uma peneira. Acrescente os pedaços ainda quentes ao xarope concentrado. Use uma colher para pegá-los, evitando assim que sejam danificados. É importante colocar os pedaços de mamão quentes na calda quente para evitar um choque térmico e o possível endurecimento dos frutos. O doce deve ferver até que o xarope concentre novamente. Quando os pedaços de mamão estiverem translúcidos, tire-os do fogo e coloque-os para repousar em uma panela de alumínio ou vasilha plástica. Não deixe no tacho, porque ele cria o zinabre. Deixe de um dia para outro. No dia seguinte, leve o doce novamente ao fogo para concentrar o xarope. Deixe ferver até que a calda esteja concentrada e os pedaços de mamão fiquem brilhantes e translúcidos. Deixe repousar de um dia para o outro, de novo.
No dia seguinte, leve ao fogo para concentrar. Repita o processo até que os pedaços de mamão estejam saturados com açúcar. Se for preciso, acrescente mais calda concentrada para manter os pedaços imersos. No ponto de saturação, o xarope estará bem grosso e os pedaços de mamão terão aspecto brilhante e transparente e textura macia. Prepare um xarope novo, utilizando 1 kg de açúcar e 1 litro de água para cada 1,5 kg de mamão preparado. Aqueça o doce e deixe escorrer o excesso de xarope. Coloque um pouco do xarope na panela. Se for um tacho, gire-o de forma a cobrir suas paredes para não criar zinabre durante o processo. Coloque os pedaços de mamão escorridos no xarope novo, aos poucos, de 4 a 6 pedaços de cada vez. Deixe a calda concentrar. Gire a panela de vez em quando para cobrir os pedaços ou regue usando uma colher. Quando a calda estiver bem grossa e os pedaços de mamão ficarem mais claros e perderem momentaneamente a transparência, está na hora de tirar o doce do fogo. Nesse ponto, formam-se pequenas bolhas na superfície do mamão, como se ele estivesse fritando. Retire o tacho do fogo e coloque-o inclinado apoiado no suporte. Puxe os pedaços para a parte de cima. Bata o xarope até que comece a esbranquiçar. Regue os pedaços de mamão por 1 ou 2 vezes. Tire-os da panela e coloque-os em uma peneira ou tela para esfriar. Continue o processo colocando um pouco de água quente no tacho para dissolver o xarope cristalizado e reaproveitá-lo.